dia, bonecas! O vídeo de hoje, a boneca da semana vai ficando lá no cantinho dela e esperando, ela continua sendo trabalhada, confeccionada. Enfim, não vou entrar em detalhes porque isso fica para depois. E hoje eu resolvi conversar sobre algo que poderia ser apenas uma customização, tão comum nas coisas que eu já faço por aqui. Porém, eu usei essa customização ontem à noite e pensei, por que não trazê-la aqui? Eu costumo trazer algumas das histórias, das soluções que eu tenho para as roupas e muitas eu deixo de fora. E essa foi bem interessante porque ela me trouxe algo que ao mesmo tempo foi engraçado, digamos assim, não deixa de ser uma aula de resiliência. Toda vez que eu avisto, eu penso sobre isso. Então, assim, a paciência, né, é algo tão necessário e ao mesmo tempo algo tão pouco explorado, né? Nos dias de hoje, na verdade sempre, né? A humanidade é sempre em busca desse elo perdido da paciência. E isso inclui a mim, a todos nós. E a customização de hoje que eu mostro é justamente para fazer esse paralelo, essa brincadeira, né? Porque eu sempre pensei que eu fosse uma pessoa completamente sem paciência na vida. E acredito que eu tenha sido e que eu realmente sou, né? Mas assim, como direi, com o tempo, de uns anos pra cá, eu realmente percebo o quanto a minha paciência tem sido trabalhada. Porque eu sempre pensava que a falta de paciência era com o outro, em relação ao outro e as coisas ao meu redor. Mas quanto mais o tempo passa, eu me dou conta de que nessa caminhada de autoconhecimento, que agora nos últimos tempos para mim tem sido bem intensa, eu percebo o quanto a paciência ela é totalmente em relação a mim. Porque quem precisa ter paciência não é para o outro, e sim a paciência comigo, como eu fico em relação ao outro, aos outros, as coisas que dão certo, que não dão certo principalmente, enfim, como fica, né, essa nossa linha muito tênue entre ser paciente e não ser paciente. Então, quando nós pedimos por algo, nos elevamos a alguém, né, a algo maior, religiosamente falando, psicologicamente falando, enfim, a gente sempre evoca, né, a esses seres, a esse algo maior do que todos nós, que nos dê essa tão necessária, tão procurada, enfim, a maior riqueza que nós podemos ter, essa santíssima paciência. Então, quem quer entender sobre o que eu tô falando, ou não, né, não é necessário, ninguém precisa ter paciência comigo. Mas enfim, aqui não é a turma do Chaves, né, aqui é a Alma de Boneca, então eu quis trazer um pouco dessa reflexão. E fica aí o processo de criação ou recriação desses pedaços de camiseta que eu tinha e que formam esse modelito belíssimo que eu uso aqui em casa. Na verdade, dá para bater perna na rua, né? Que ele é super sugestivo e fica aqui para nossa reflexão. Um bom dia com uma santíssima paciência.